Eu quero dizer que é uma alegria, mais uma vez, estar aqui para compartilhar da palavra com o Senhor, com a palavra do Senhor, e analisar como é que nós podemos ver a questão da família e da igreja no que diz respeito, em especial, à criação de filhos, filiação e como criarmos os nossos filhos. É uma pergunta muito relevante. Eu acho que, para começar, é importante que nós saibamos o que é o filho. Se você analisar assim, do ponto de vista da Bíblia, o filho é o quê? Como é que nós devemos olhar para o nosso filho, biblicamente falando? O livro de Salmos, no capítulo 127, se a irmã puder colocar, nos versos 3 e 4, coloque aí, 127, 3 e 4, as Escrituras dizem assim, que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então você veja como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Então voltando para o 3, os 127, 3, os filhos são herança do Senhor. Então os filhos são um presente que Deus nos dá, são almas que Deus nos dá aos nossos cuidados. São herança do Senhor. E isso é muito importante para que nós saibamos que, em relação aos nossos filhos, nós temos uma grande oportunidade, que é a oportunidade de fazer o melhor que cabe a nós para influenciá-los, influenciar essas pessoas para os caminhos do Senhor. É claro que, ao final, a responsabilidade cabe a cada um, aos filhos decidirem. Não existe assim neto de Deus. Não, eu sou neto de Deus. Por que ser neto de Deus? Não, porque meu pai é filho de Deus. Não existe. Todos têm que se fazer filhos de Deus. Mas cabe a nós, em relação aos nossos filhos, fazermos o que está ao nosso alcance para que eles sejam encaminhados ao Senhor. Talvez em toda a nossa vida nós não tenhamos um outro tipo de relação em que você tenha mais oportunidade e mais autoridade para fazer o seu melhor, para mostrar os caminhos do Senhor para os nossos filhos, para os seus filhos. A relação da paternidade e da maternidade é uma relação específica em que você tem oportunidade de mostrar o Senhor para seu filho, e ao final, é claro, a decisão é sempre dele. Não é uma palavra de condenação. Você não é, em última instância, responsável pelo resultado de se seu filho entregou sua vida ou não ao Senhor, mas você é responsável por fazer o melhor em expor Jesus Cristo, expor as Escrituras, expor o caminho de Deus para os seus filhos. E isso tem que ser feito de maneira técnica. As Escrituras têm muita coisa sobre isso. Existe um pensamento que diz que há 4 elementos que são centrais para o sentido da vida. Esses 4 elementos, eles se dão de maneira mais forte, cada um deles, em cada fase da vida. E o primeiro elemento que compõe o sentido da vida é o que se chama maravilhamento. E nas crianças muito pequenas, de 0 até 8, 7, 8, 9 anos, o maravilhamento é o que está em primeiro lugar na experiência da pessoa diante da vida. A criança se maravilha com tudo. Se você pega uma criancinha de 2, 3 anos, aí ela bota para ela pular de um tamborete assim, ela pula, ela quer subir de novo, aí quer pular de novo, aí ela vai querer pular quantas vezes? 1000 vezes, não é? Se você joga uma criancinha para cima, ela quer que jogue a criancinha para cima, quer que faça aquilo 1000 vezes. Então, a experiência da criança é a de se maravilhar com tudo que está ao redor dela. Então, nesse momento, é um momento que nós temos, em relação aos nossos filhos, até essa idade 0, até essa idade 8, 7, 8, 9 anos, é o momento que nós temos de expor a criança a coisas boas, belas e verdadeiras. Ela tem que ter uma super exposição do que é bom, belo e verdadeiro. A arte, por exemplo, do tipo de Deus, é uma arte que é boa, bela e verdadeira. Deus, quando cria o mar, Ele olha para o mar e não diz, isso é belo. Ele diz, isso é bom.
Porque o que é bom é inseparável do que é belo, que é inseparável do que é verdadeiro na lógica de Deus. O que é bom, que é o elemento ético, é inseparável do que é belo, que é o elemento estético, que é inseparável do que é verdadeiro, que é o elemento metafísico. A ética, a estética e a metafísica são uma só coisa na lógica do Senhor. E seu filho tem que ser exposto a isso. Tem que ter contato a arte de qualidade, música de qualidade. Tem que ter contato à beleza das coisas, à natureza, ao mundo, do que é bom. Então não devemos expor nossos filhos e crianças a coisas ruins. Devemos poupá-lo do que é ruim nessa fase, porque ele se maravilhará com tudo. Então é importante que ele se maravilhe com o que é bom, belo e verdadeiro. Você veja que o mundo oferece o contrário. O mundo oferece o contrário do que é bom, belo e verdadeiro. O mundo, ele oferece o que é mal, falso e feio. Você vê as exposições artísticas normais do mundo assim, a quantidade de exposições que são mais feias e falsas é impressionante. Coisas horríveis. Mas nós temos que ter um foco no que é bom, belo e verdadeiro para as crianças nessa fase, nessa faixa etária. Quando ela cresce mais, seus 7, 8, 9 anos, o segundo elemento que compõe o sentido da vida passa a ser, não mais o maravilhamento, mas passa a ser gradativamente a busca pela verdade. Aí as crianças nessa idade de 10 anos começam a fazer questões. Na igreja elas fazem questões, mas vai chegar para você e dizer assim: mas papai, será que Jesus existiu? Será que a Bíblia é verdade? Será que não é isso, aquilo outro? A dúvida, o questionamento, a busca pela verdade passa a ocupar um papel de destaque na mente das crianças nessa faixa etária. Aí o grande erro que existe aí, qual é? Os pais vão e tentam abafar as dúvidas, os questionamentos. Tentam chegar para a criança e dizer assim: não questione, menino, só creia. Não duvide, tenha fé. Quando na realidade, quando isso é feito, esse questionamento da criança é abafado e vai eclodir mais na frente. Fica como se fosse um turbilhão subterrâneo na alma da criança que vai eclodir mais na frente. O que é que nós devemos fazer nessa faixa de idade, quando as questões vêm? Isso que eu vou dizer é muito importante, isso muda tudo. Nós devemos tornar a criança uma especialista na dúvida que ela traz. A filosofia superficial leva ao ateísmo, mas a filosofia profunda leva ao cristianismo. Quando nós aprofundamos o estudo, a consequência que nós temos é Jesus Cristo. Mas se você disser que ela não duvide, ela ficará unicamente na superficialidade das coisas. Tem que aprofundar, mostrar. Se a criança chegar e disser assim: papai, eu acho que Jesus não existiu, não. Aí se você não souber a informação, você vai para onde tem a informação, procura saber a informação e você vai dizer para ela: olha, tem mais fontes atestando a existência de Jesus Cristo do que, por exemplo, atestando a existência de Tibério César, que era o imperador da época. Existem 10 fontes não cristãs atestando a existência de Cristo e 9 atestando a existência de Tibério César. Se eu trouxer fontes cristãs, nós chegamos a 42 atestando a existência de Jesus e 10 a de Tibério César. É verdade, você não precisa saber disso, mas você precisa saber que há resposta, não pode ter medo da verdade. O grande problema dos pais nessa faixa etária é que eles têm medo da verdade. Dentro deles, parece que eles não têm a convicção de que Jesus é a verdade. Porque se a convicção for de que Jesus é a verdade, você não vai ter medo do saber. Porque o saber vai levar aonde a fé já está. Porque Jesus é realmente a expressão da verdade. É o que ele diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: eu sou a verdade. Então nós devemos agir de acordo com essa convicção de que Ele é a verdade, expor.
O terceiro momento, quando a criança já fica mais velha, e todo mundo não é criança mais, né? Quando já um adulto jovem, final da adolescência, adulto jovem, o que nós buscamos é o pertencimento, o amor, fazer parte de algo. E ao final, na fase mais avançada da vida, o que se busca é a segurança, é se sentir seguro a pessoa. Então você veja que verdade, maravilhamento, verdade, amor e segurança formam eles o sentido da vida, e só Deus é grande o suficiente para oferecer tudo isso ao mesmo tempo, não é? Só Deus é grande o suficiente para oferecer os 4 elementos que formam o sentido da vida. O maravilhamento, Deus é grande o suficiente para maravilhar a mente treinada de um filósofo. Deus é grande o suficiente para maravilhar qualquer pessoa. A verdade, Deus é a verdade. Nós vimos João 14,6, Jesus, o Deus encarnado, né? Jesus é o Deus encarnado, de acordo com João capítulo 1, combinado com João 14. Esse Deus encarnado, o Logos encarnado, é a verdade, de acordo com João 14,6. O amor, Deus é amor. Na primeira epístola de João, coloca a irmã, no capítulo 4, no verso 8, e se repete no capítulo 4, no verso 16, botem primeiro, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Essa é uma afirmação profunda demais. Se você for ler o Corão, por exemplo, toda a vida que o Corão se referir a Deus, você sublinhar, ao final você terá sublinhado 99 vezes. Deus é poderoso, é isso, Alá, né, que é Deus em árabe, Alá é isso, é aquilo, aquilo outro. Nenhuma dessas 99 vezes será amor. Não é que o Deus do Corão não ame, ele ama, mas ama quem o obedece. O Deus do cristianismo, o amor não é apenas algo que ele faz, mas é algo que é da constituição dele. Deus é amor. Deus é amor. Então é interessante que Deus é amor antes de nós existirmos. Ele sempre foi amor. Deus é descrito, o Deus único e verdadeiro de Abraão, Isaque e Jacó, revelado na pessoa de Jesus Cristo plenamente, ele é amor, antes de nós existirmos. Aí nós pensamos, como é que Deus pode ser amor antes de ter aquele a quem ele ama, a humanidade que ele ama? Como é que alguém pode ser amor se o amor se constitui em uma relação entre quem ama e quem é amado? Como Deus pode ser amor antes da criação da humanidade? Isso é um indício forte da Trindade. Deus é amor porque o amor já se consubstancia, já existe na relação entre as pessoas da Trindade. Deus é amor. Então nós temos verdade, amor, maravilhamento, verdade, amor e segurança. Tem segurança maior do que Deus pode nos dar do que a de garantir que passaremos, aqueles que entregaram a vida ao Senhor, passaremos a vida ao lado dele. Essa é segurança muito grande. Um exemplo impressionante é do ladrão na cruz. O ladrão chega para Jesus sem ter nada a oferecer a ele, não tinha feito nada de bom. Estava lá e olha para Jesus e diz: lembra-te de mim no teu reino. Então chegou a Jesus da forma que nós devemos chegar, de mãos vazias, sem ter nada. Deus não se compra. E chega para Jesus e diz: lembra-te de mim no teu reino. E a resposta de Jesus, primeiro reconhece, diz: Senhor, reconhece o senhorio de Cristo. E a resposta de Jesus não apenas é poderosa, mas é imediata, diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um ladrão que não tinha nada a oferecer, nem iria oferecer nada depois, não poderia caminhar nas veredas da justiça, porque seus pés estavam pregados na cruz, não poderia fazer boas obras, porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Mas a este ladrão foi dada a maior segurança que alguém pode ter, que é a garantia da eternidade ao lado de Deus. Aquele ladrão havia tomado o café da manhã com Satanás, mas iria almoçar com o próprio Deus. Isso é algo muito forte. Agora, para nós fazermos tudo isso de maneira efetiva, existe uma orientação bíblica, que eu penso que é uma orientação que pode ser extraída da orientação que Paulo dá a Timóteo.
como nós podemos influenciar efetivamente os nossos filhos. Nós já falamos desses 4 momentos da vida, mas agora vamos ver como nós devemos a cada dia influenciar. Existe algum direcionamento? Eu tenho para mim que a segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 10 e 11, é uma passagem muito poderosa, que nos mostra e nos ensina como nós podemos influenciar os nossos filhos. Influência efetiva. Então eu proponho agora que estudemos a 2 Timóteo 3, 10 e 11 e vejamos se esses princípios não podem ser aplicados de maneira efetiva aos nossos filhos, com ênfase naqueles momentos que eu falei, de 0 a 9 anos, maravilhamento, de 9 até a adolescência lá, a verdade. A 2 Timóteo 3,10 começa com a metodologia, que não pode ser esquecida na relação com os filhos. Diz assim: mas vocês têm seguido de perto. Aí depois ele vai elencar 10 princípios aí. Mas a forma como esses princípios devem ser aplicados não é de qualquer forma, é de perto. Então você veja que as Escrituras dizem que devemos estar perto daqueles que queremos influenciar. Você tem que estar perto do seu filho, se você quer influenciar seu filho. Aí muitos hoje não, querem terceirizar o papel de influenciar o filho e passar para o Estado. Não, a escola vai influenciar o filho, a escola vai educar meu filho. A pior instituição já criada na face da terra para educar uma pessoa se chama escola. A escola não serve para educar seu ninguém. No máximo a escola serve para ensinar matemática, português, química, história, mas não serve para educar. A escola não serve para falar com seu filho sobre sexualidade. A escola não serve para educar seu filho sobre ser um bom cidadão. A escola não serve para educar seu filho sobre o que é bom e o que é errado. O comunismo quer fazer da escola um elemento que vai substituir o pai no papel de educar o filho. Por isso que os programas se chamam Pátria Educadora. Não, pais educadores. A pátria não educa ninguém. Pais educadores, e os pais terceirizam isso para a escola. Alguns pais comemoram agora com a ideia do escola de tempo integral. Você vai entregar seu filho para uma zona de influência o dia todinho. O pai não pode terceirizar, tem que estar perto do filho. Tem que estar perto do filho. Cuidado também com a falácia do tempo de qualidade. Todo tempo tem de ser de qualidade, claro. Mas muita gente está usando essa falácia do tempo de qualidade para tratar as próprias culpas de não estarem fazendo aquilo que Deus quer que façamos, que é estar perto dos filhos. Diz assim: não, o que importa é o tempo de qualidade, então eu vou passar 10 minutos por dia com o meu menino. Não existe tempo, qualidade que justifique você passar 10 minutos com seu filho por dia. Não existe. Aí a pessoa às vezes chega para mim e diz assim: mas pastor, eu não tenho tempo, eu não posso. Eu digo: então depois não reclame. Não reclame. Se você não faz tempo, não consegue tempo, não reclame, é uma opção. Porque se você quiser, talvez você pode acordar 2 horas mais cedo. Se você começa a trabalhar às 7, começa a trabalhar às 5, você tem 2 horas a mais com seu filho. Não deixa o sol nascer antes de você acordar. Bem, são escolhas. Então o apóstolo Paulo diz: irmã, você pode deixar na tela isso daí, que eu vou usar bastante, 2 Timóteo 3,10. Então diz, você tem seguido de perto. E ele diz: o meu ensino. O que chama a atenção aqui é que ele diz: o meu ensino. O seu filho tem que saber de perto qual é a sua doutrina. O que você pensa. Se você quer influenciar seu filho
efetivamente, ele tem de conhecer o que você pensa. Ele pode até saber o que a igreja em que você congrega pensa, mas isso não é suficiente. Ele tem de saber o que você pensa. Você tem que conversar com seu filho sobre qual é a sua fé. Em que você crê? O que você acha das coisas? Você se posiciona como em relação às questões do mundo? Qual é a sua posição em relação aos problemas mais complexos da vida dele? Ele tem que saber o seu ensino. É muito interessante isso, não é o ensino da igreja. É importantíssimo o ensino da igreja, mas na filiação ele tem que saber não apenas o que a igreja em que você congrega crê, mas ele tem que saber em que você especificamente crê. Estão entendendo? E é interessante também que as Escrituras dão um passo à frente, como sempre. A Bíblia é impressionante, porque na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 10, diz: você tem seguido de perto o meu ensino, e depois diz: a minha conduta. Esse ensino tem que ser exteriorizável em uma conduta correspondente. Você não pode ter um ensino seu e viver de forma dissonante, diferente, contraditória com o que você ensina. Então, seu filho tem que viver de perto tanto o que você ensina, como a forma como você se conduz, como você se comporta. Se alguém liga para alguém que quer falar com você, você diz: diga que eu não estou. Essa é uma mensagem forte para o filho. Chegar para o filho e dizer: diga que eu não estou. Espera aí, uma pessoa dessa não pode ensinar o valor da verdade. Você prega um estilo de vida e tem outro. Você prega uma prioridade na sua vida, mas gasta os seus recursos em outra coisa, prioritariamente. Faça uma lista das suas prioridades, irmãos, mentalmente agora. Você não vai dizer para ninguém, não vou pedir você dizer para ninguém. Faça uma lista das suas prioridades. O que é mais importante para você? O que tiver em primeiro lugar, este é o seu Deus. Este é o seu Deus. O que ocupa mais do seu talento, do seu tempo, dos seus recursos, este é o seu Deus. É interessante que as Escrituras dizem assim. O povo acha que é assim. O povo acha que as Escrituras dizem assim: onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. A Bíblia é tão profunda que ela aborda o contrário. Ela diz assim, ela diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. As Escrituras dizem assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O senso comum acha que a Bíblia diz o contrário. O contrário também é verdadeiro. Mas o que é impressionante, essa é uma via de mão dupla, mas o que é impressionante é que onde está o tesouro, está o coração. Então a conduta corresponde ao que você prega. Você age de acordo com o que você prega, com o que você ensina. E é interessante que as Escrituras ainda vão adiante e dizem assim: você tem que ter o seu ensino que seja exteriorizável em sua conduta, mas com um direcionamento, com um fim, com um propósito. O que é que lhe move na vida para que você tenha esse tipo de doutrina e haja de acordo com essa doutrina? Diz aí, a minha conduta, o meu propósito. Nossa vida é rápida, irmãos. Nós não estamos aqui para viver zigue-zagueando pelo mundo, feito uma barata tonta. Existe um propósito para a nossa vida. E quando queremos influenciar alguém efetivamente, é importante que as pessoas a quem influenciamos saiba genuinamente qual é o propósito que nos move em nosso ensino e em nossa conduta. Tem que ter um propósito, um sentido maior. Seu filho tem que ver isso. O que é que lhe move? Se a pessoa chegar para o seu filho e perguntar assim: qual é o propósito dos seus pais?
qual é o propósito que move, que movimenta a vida dos seus pais? Ele saberá responder? O que é que lhe move, irmãos? O que é que faz com que você acorde todo dia e tenha convicção de que você tem uma missão a realizar? No nosso mundo da verdade, do cristianismo, todos somos missionários. Todos somos movidos por um propósito da missão, de levar adiante o reino de Deus. O cristão, como já dizia Spurgeon, ou você é um missionário ou você é um impostor. Se você é cristão, ou você é missionário ou você é impostor. Missionário onde você trabalha, onde você estuda. Essas crianças, essas adolescentes e as crianças que foram, já são missionários. As crianças são a igreja de hoje, não é de amanhã. De hoje já. Estão nos seus ambientes, refletindo Cristo. A primeira epístola de Pedro diz, que Cristo é pedra viva, mas quando nós nos conectamos a essa pedra viva na construção da casa espiritual, nós nos tornamos no contato com Cristo, que é a pedra viva, pedras também vivas. Nós somos pedras vivas no contato com Cristo para a edificação da casa espiritual. Então, esse é o nosso propósito de todo cristão. Aí a pessoa às vezes chega para mim e diz assim: pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu digo: pode vir que é o seu chamado de todo mundo. Aí qual é o chamado? Que eu digo: o seu chamado é proclamar a verdade, levar esperança onde há desesperança, verdade onde há mentira. O seu chamado é ser cheio do Espírito de Deus para ter coragem de ir aí e proclamar a verdade. Sabe aquele livro a gente tem que ser tão cheio do Espírito do Senhor, que se uma muriçoca morder a gente, ele tem que sair cantando aquele hino da harpa, a poder no sangue de Jesus. Porque não é por a gente, é pelo Senhor. Se uma muriçoca morder a gente, a muriçoca sai cantando, a poder no sangue de Jesus, aquele hino da harpa, conhece? Tem que sair. Por quê? Porque nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos uma missão. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui passando tempo, igual aqueles cachorros amarelos lá do sertão, que fica no mormaço, balançando o rabo de um lado para o outro e o tempo passando. Não, nós somos chamados para algo, em tudo que você faz, você é chamado para refletir Cristo. Nós não somos chamados para ser como o sol que tem luz própria, mas nós somos chamados para ser como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. Onde nós estivermos, nós temos que refletir essa luz. Pastor, eu trabalho limpando o chão não sei de onde. Pois o seu chão tem que ser o mais limpo da cidade. Eu trabalho, sou professor não sei o quê, ensine, eu sou médico, se dedique. Eu sou não sei o quê, seja lá o que você for, é a oportunidade que Deus lhe coloca para refletir Cristo. Tem muita gente lá da área de saúde, lá médicos lá na igreja, e enfermeiros, e a convicção que eles têm, que nós passamos a todo momento, é que são chamados muitas vezes para o ministério dos últimos minutos. Os últimos minutos, quem é que está do lado da pessoa na iminência da morte, se não um médico, um enfermeiro? Que oportunidade única que o Senhor dá para proclamar o Evangelho naquela situação. Eu não posso estar lá. Muitos aqui que não forem dessa área não poderão estar lá, mas o médico está lá, o enfermeiro está lá, é para ser missionário ali. Nós somos todos chamados para proclamar, esse é o nosso propósito, levar adiante o reino. Havia um menino lá na igreja que chamou e disse assim: pastor, ore por mim, para que Deus me dê a oportunidade de pregar o Evangelho. Aí, beleza, oramos. Aí daqui a uns 2 dias o menino veio reclamando de uma coisa que teve, uma confusão que teve no ônibus, que teve uma pessoa lá que brigou com ele sobre a questão da Bíblia, não sei o quê. Eu digo: você não orou, não foi por isso? Você não orou, não foi pela oportunidade de refletir Cristo nos momentos que alguém precisa ouvir? O cara ora, quando aparece a oportunidade, ele não quer. Então tem que ter cuidado pelo que ora também. Então temos que ter um propósito. É lógico que quando exercemos o nosso propósito, muitas dificuldades vêm.
E nosso filho tem que ver qual é a nossa reação diante das dificuldades. As Escrituras dizem: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Para influenciar efetivamente alguém, é muito importante que a pessoa veja, os filhos vejam nos pais a reação de fé. E a reação de fé, principalmente nos momentos mais difíceis, nas dificuldades, intempéries, os problemas, porque todos nós passamos, todos temos problemas. Mas o que sai de nossa boca, de nosso coração, quando estamos na dificuldade, é o quê? São palavras vazias de fé ou não? É uma convicção certa, que não se move, inamovível, que não sai do lugar. Uma convicção de que seja lá o que for, eu tenho a convicção, tenho fé no Senhor que passarei por tudo isso. Será que é isso que sai de nossa boca? Que Deus está conosco, independentemente de como as circunstâncias estejam? Será que nós temos a convicção de que pode vir o que for, conforme eu disse ontem, pode chover canivete, o sangue dá na canela, mas eu estou com o Senhor está comigo, e eu tenho a convicção de que passarei com isso? Ou são palavras vazias de fé? Ai meu Deus, agora pronto, é o fim do mundo, eita, não sei o quê. Qual é a nossa reação de fé? Reação de fé é aquela pessoa que não abre de jeito nenhum, porque está com Cristo e não abre, sabe que Ele está com você. Isso é fé, pessoal. Fé é ter a convicção de que Deus não abandona a gente. Que você olha para um lado não vê saída, olha para o outro não vê saída, olha para uma dificuldade não sabe o que fazer, aí você diz: Senhor, eu sei que o Senhor vai agir, eu sei. Isso é fé. Por isso que é muito importante a oração de agradecimento, você sabia? Orar com os filhos em agradecimento. Por quê? Deus não é carente, não é verdade? Deus está lá, eita, estou tão triste que nem orar de agradecimento. Deus não precisa de ninguém, Deus é autossuficiente. Depois de 400 anos, quando Deus aparece ao seu povo por meio da sarça ardente, lá a Moisés, do arbusto flamejante, da moita em chamas, tocando fogo, Moisés olha para a sarça ardente e ele se impressiona com um elemento ali. Ele vê que o fogo que representa Deus não consome o arbusto. É claro, Deus não precisa de nada para a sua existência, Ele é autossuficiente. O fogo que representa Deus não vai consumir, não precisa de nada para a sua existência. Ele é autossuficiente, Deus não precisa, Ele não é carente. Mas porque devemos que orar, temos de orar em agradecimento ao Senhor, para que tragamos à memória o que Deus fez por nós e, portanto, cresçamos na convicção de que se Deus tem sido fiel até aqui, Ele não nos abandonará. É isso. Seu filho tem que saber isso. Saber que Ele tem um Deus e que esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Ai meu Deus, é um problema muito grande. Isso aí eu acho que Deus não consegue fazer não. Que conversa é essa? O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Tem gente que fica tentando dar o jeitinho próprio. Eu vou mentir, eu vou não sei o quê, eu vou dar o meu jeitinho. Ou se você faz isso, é falta de fé. É falta de fé. Porque quem tem fé se mantém na verdade. Pode vir um trem, pode vir 20 ramais, um atrás do outro. Você não abre nem para um lado nem para o outro. Você tem convicção de que o Senhor é o Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus. Então o que é que sai da nossa boca? Porque as crianças, às vezes, passam por situações e nós, às vezes, queremos sugerir a elas que deem saídas erradas. Vou dar um exemplo clássico, claro disso aí. Uma criança chega, quer ver um problema? A criança chega, você ensina a criança uma coisa, que o certo, pronto, você ensina a criança: meu filho, o casamento é entre homem e mulher. Casamento entre homem e mulher, meu filho. Homem com homem, lobisomem, mulher com mulher, jacaré. Você ensina bem direitinho. Aí,
a menina na escola aprende que casamento pode ser de todo tipo, todo jeito, certo? Aí você vai fazer a prova, o menino, e hoje em dia as escolas cada vez mais cobram questões de comportamento e menos questões intelectuais, porque querem dominar. Aí lá na prova a professora vai perguntar, o modelo atual de casamento é, aí vai estar lá, entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas que se amam, sejam independentes dos sexos. Hoje em dia fala gênero, né, que é uma palavra que nem existe assim para isso, mas independente dos gêneros, tal, 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 tal. Aí você diz para o seu filho assim, meu filho, você sabe, né? Você sabe que o casamento é entre uma mulher, eu já lhe ensinei isso. Agora lá na prova, meu filho, você marque a outra alternativa para você tirar nota boa. Senão vai ficar com 0, meu filho. Que tipo de crente é esse? Que tipo de crente é esse? Você induz a criança a agir de forma dissonante, de forma diferente do que ela está sendo ensinada que é certo. Daqui a pouco, ela estará pensando e falando da forma como ela está sendo sutilmente induzida a agir. Se você ensina a criança que Jesus Cristo tem valor, mas não diz a ela que vale a pena pagar o preço por algo que tem tanto valor, como é que você quer que ela creia que Jesus tem valor? Que valor é esse que você não quer pagar o preço? Aí fala, pastor, eu faço o quê? É fácil dizer o que você faz. Meu filho, você marca o que você sabe que é certo, casamento entre um homem e uma mulher. Mas papai, se eu tirar 0, você vai chegar em casa com seu 0, e a gente vai comemorar, pizza, sorvete. Vai ser o dia que ele vai comer, vai ser uma comemoração do 0. É assim que se cria. É assim que se cria. Se começa a criança a ver uma relativização do pai, o pastor estava falando outro com a maior propriedade no jantar, dizendo que é verdade, concordo plenamente, a base de todos os problemas é o relativismo. É o relativismo. Você é ou não servo do Senhor? É ou não? Se for, não abra. A verdade é o que não pode ser negociado. E se der problema, é a sua fé no Senhor que fará com que você creia porque creia, que ao final tudo dará certo. Agora você ensina tudo isso para ele, aí diz, a minha paciência. A pessoa tem que ter paciência no ensino, é verdade. Porque nós, às vezes, passamos as coisas para os nossos filhos, mas é preciso que o filho conheça a nossa paciência. Porque às vezes a gente quer que o filho aprenda em 8 dias o que nos levou 8 anos para aprender. Nós queremos que os filhos aprendam em 8 dias o que nos levou 8 anos para aprender. Às vezes nós tivemos uma vida, uma coisa triste, né? E o menino passa por dificuldades, a gente tem que ensinar o certo, mas tem que ter paciência também. Olha só como as escrituras são sábias. Tem que ter paciência para entender que leva tempo. Ao tempo de Deus. Nós semeamos e queremos a planta logo depois, mas não é assim. O trabalho de criação de filho é constante. Você fala a coisa 1000 vezes. E repete de novo. E diz de novo. Por isso que Paulo diz que tem que ter paciência. Tem momentos que você não aguenta nada. Meu filho já disse para você isso 10 milhões de vezes já. Mas tem que ser 10 milhões e uma. Tem que ter paciência. Paciência. Não é ser mole, não. Não é você ser mole, não. Mas você tem que saber que, às vezes, o que levou você 10 anos para aprender, você não pode esperar que o menino aprenda em 10 dias sempre. Tem que ter paciência para que essa influência seja efetiva. As pessoas têm dificuldades em áreas. Nós temos que ter paciência. Qualquer influência efetiva. E, por fim, assim, e depois diz, tem que conhecer de perto o meu amor. Esse amor aí, diz que, eu acho interessante que ele não especifica o amor, não diz, o apóstolo Paulo não diz, Timóteo, você tem que conhecer de perto o amor que eu tenho por você, o amor que eu tenho pela igreja, não, é um amor geral,
E o amor que mais chama a atenção e mais ministra na vida do filho é aquele que ele vê você tendo pelos que não lhe parecem amáveis. Você demonstra amor pelas pessoas que não lhe parecem amáveis. Pelos que são amáveis é fácil amar. E esse tem que ser visto sim, mas é fácil. Mas o amor do tipo de Deus é um amor que se revela, inclusive, contra aqueles que não lhe parecem amáveis. Eu e minha esposa aqui, nós nos convertemos numa igreja batista. E a esposa do pastor, né, que o pessoal nos chama pastor, a esposa do pastor, era uma pessoa de uma sabedoria, um negócio assim do outro mundo, impressionante. Olhem o que nós aprendemos com ela. E a gente se converteu ali naquela época, faz muitos anos isso, e convivia muito com eles, e ela, para onde ia, levava uma mulher com ela, uma amiga dela, que pensa numa mulher chata. Homem, parecia que ela tinha nascido na Chatolândia. Era uma coisa assim do outro mundo, uma mulher chata. Era chata mesmo, pastor, você não tem noção. E para onde ia essa mulher do lado? E essa mulher chata. E eu conversava, eu contava só com minha esposa, rapaz, que a mulher é chata demais. Pois é, minha mulher é chata. E a pastora ali, a mulher era coisa horrível, era um... Aí passou-se o tempo, não sei o quê, aí eu saí da cidade, né, porque eu fui trabalhar em outra cidade, nós nos afastamos. Tempo depois, nós voltamos lá, muitos anos depois, voltamos à igreja lá, nessa cidade. Quando nós chegamos lá, muitos dos que nós conhecíamos tinham se afastado de Deus. A mais crente de todas era a chata, transformada, outra pessoa. O que é que aquela pastora viu naquela mulher chata daquele jeito, que a gente não via? Ela seguiu o evangelho. Ela mostrava amor para a mulher que só mostrava chatice. Era a pessoa menos amável que existia na cidade, e ela era com aquela mulher de cima para baixo. Aí você, aí isso foi uma ministração muito forte para a gente. Ele diz, olhe só o que Deus pode fazer dentro da obediência de um crente. Transforma realidades. Se você dissesse para mim, eu dizia que é impossível. Depois da criação do universo, o segundo grande milagre para mim foi aquele ali. Mas Deus fez. Deus fez. É fácil, irmãos, isso? Não, não é fácil. Não é fácil. Tem até um vídeo que passou aí. Eu devia ter salvo esse vídeo, rapaz. É um sertanejo aí. Ele dizendo assim, ser crente é muito difícil. Já viram esse vídeo? Ser crente é muito difícil, o cara não pode beber, não pode mentir, não pode não sei o quê. E quem diz que é fácil já está mentindo. Ele diz assim, né? Ele diz, o sertanejo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem de ter perseverança. Nosso filho tem que viver em nós perseverança. Não é fácil. Igreja é o trabalho do pastor é o trabalho mais difícil de se realizar na face da terra. É o trabalho do pastor. Porque o pastor está aqui levando à frente uma organização, um grupo, uma congregação que é contrária ao mundo. Contrária ao mundo. Tem de perseverar. Olha que coisa aqui, 38º aniversário dessa igreja, isso é uma bênção. Então a igreja com 38 anos é uma bênção, porque perseverou, não é fácil, tem que apoiar os líderes, apoiar o pastor, tem que apoiar a liderança da igreja para que isso cada vez prospere, cresça mais, aumente, incentive pessoas a seguir o evangelho, porque não é fácil. Você pode até desistir de algo, irmãos, pode, mas não desista sem saber que a desistência pode se tornar um hábito, e este hábito se tornará um monstro em sua vida. As crianças hoje estão sendo ensinadas a não perseverarem, é o contrário, estão sendo ensinadas a fugirem de qualquer desconforto. Ai meu Deus, eu não quero fazer essa prova não, por quê? Porque eu vou ficar com fome. Eu não quero fazer essa prova não, por quê? Porque não sei o quê. As crianças hoje estão sendo incentivadas a serem o quê? Um bocado de mimizento.
todos, né? Na influência das crianças, nós temos que dizer que é preciso perseverar. É preciso perseverar. Que as coisas são difíceis. Tem que lutar, tem que estudar, tem que acordar cedo, tem que batalhar. O que o comunismo está fazendo é dando a ideia para pessoas que elas são credoras de tudo. Elas só têm direitos, não têm deveres. Eu preciso de uma cota, eu preciso não sei de quê, eu preciso não sei mais de quê. Você precisa estudar, trabalhar, acordar cedo, se dedicar. Não podemos perder isso. Perseverar. A pessoa faz um concurso uma vez, é reprovada, aí pronto, aí entra em depressão. Você fez, deu o seu melhor, foi reprovado, pois pega a prova, veja que você errou, vamos estudar, se prepare para o próximo, e é assim, vamos lutar. Isso é evangelho. Como eram as igrejas antigamente? Como eram as igrejas? A gente acha, tem gente que não está chovendo, eu não vou para o culto. Está chovendo, eu não vou para o culto. Parece que é feito de alfinim. Não é incrível isso? Que tipo de... não sei o que, ai meu Deus, o que foi? Não, eu comi muito no almoço, vou dormir. O povo está assim. Aí, vamos, igreja no ano 303 depois de Cristo, Diocleciano determinou que um edito de Diocleciano no ano 303 depois de Cristo, determinou que todas as escrituras fossem destruídas e todos os cristãos mortos. E aí é que tinha igreja. Eu às vezes, pastor, até o povo diz assim, a perseguição está aumentando. Eu digo assim, não é ruim, né? Mas dentro de mim eu acho até bom. Para ver se o povo acorda. Deixa de brincar de ser igreja. Eu acho assim, rapaz, porque quando a perseguição aumenta, eu acho até bom. Eu digo, rapaz, quer ver que esse negócio vai melhorar? Porque a igreja do Senhor nunca se expande tanto quando ela é perseguida. Nunca. Nós, cristãos, que somos fundados na verdade, nós somos especialistas a nos expandirmos contra as armas, sendo perseguidos, porque para mostrar que é o Senhor, sendo perseguidos. Então é preciso perseverar, saber que Deus está conosco, não desistir. Se for o plano de Deus na sua vida, não se mova. Agora cuidado, né? Porque se for o seu plano, porque hoje o povo quer assim, quer trazer Deus para o seu plano. Não, nós temos que buscar qual é o plano de Deus para a nossa vida. Se você tem convicção de que aquele é o plano do Senhor, você não tenha medo de nada, persevere, vá adiante. Uma vez tem um irmão que fundou uma igreja nos Estados Unidos, ele disse que no primeiro culto, ele produziu um bocado de panfleto, alugou uma sala no hotel, um negócio no hotel, um auditório, aí produziu um bocado de panfleto, não sei o que, distribuiu, passou o dia todo distribuindo, foi tal. Aí no primeiro dia do culto deu, parece que foi 4 ou foi 5 pessoas. Ele ficou feliz. Na outra semana ele estava alegre, animado, quando chegou na outra semana, ninguém. Mas ele perseverou. Era o plano de Deus. Hoje tem uma igreja. Perseverou. Principalmente os jovens têm que ter essa dimensão, porque os velhos já sabem mais, mas tem hoje adolescente, jovem, estão com essa ideia de ser muito frágil. Qualquer coisinha sai, qualquer probleminha sai. Eu não gosto de história não, por quê? Porque o professor é muito chato. E não tem livro não para você ler não. Você não pode achar um livro não, um PDF de um livro se não tem dinheiro. Você não tem que buscar alguma coisa não. Pedir um livro emprestado, comprar um livro e trabalhar para ter dinheiro para comprar um livro. É porque o professor é chato, você não vai saber história. Então essa ideia de que tudo é muito fácil, que você pode abandonar muito fácil, você pode sair do caminho muito fácil, isso tem destruído os jovens. Então, as crianças têm que ver nos pais que nós perseveramos. Nós perseveramos. Está difícil, mas é o plano de Deus, nós perseveraremos e venceremos, porque o Senhor está conosco. Mostra o próximo aí, 2 Timóteo 3,11, irmão. Agora, quando se persevera, vem as perseguições.
Diz: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. Tem perseguição, é claro, é o que eu falei ontem. Aí a pessoa tem perseguição, o cristão tem perseguição e acha ruim. É o contrário, irmão. Se você é cristão e não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Ai, meu Deus, não vou ser cristão não. Por quê? Porque se eu me converter, for cristão, meus amigos vão deixar de falar comigo. Grande coisa. Grande coisa. Pior em outros lugares, que a pessoa é morta. Eu falei a história de Parâmetros para vocês ontem. A pessoa é morta, torturada, tudo, não sei o quê. Aqui, qual é o problema que tem aqui? O problema maior do Brasil, perseguição, é sedução. Tem a estratégia do faraó, que é a perseguição, mas tem a estratégia lá de Nabucodonosor, que tentou seduzir Daniel e seus amigos, oferecendo a melhor comida, a melhor bebida, para que ele abandonasse o único e verdadeiro Deus, para seguir os deuses pagãos. E Daniel não aceitou. É possível resistir. E não aceitou, interessante, né? Daniel não foi comer da comida do rei. Aí o povo diz assim, né, que ele fez isso porque era oferecido a ídolos. Eu creio que era oferecido a ídolos, sim. Mas o grande princípio por trás disso é que ele entendeu que para ser fiel nas grandes coisas, ele tem que começar sendo fiel nas pequenas. Se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, tem gente que não é fiel nas pequenas coisas, que quer que Deus confie grandes coisas. Ele entendeu que sendo fiel nas pequenas coisas, será fiel nas grandes. Então é isso. Se somos perseguidos, seduzidos, nós temos que resistir, sendo fiéis, inclusive nas pequenas coisas. Agora, para terminar essa passagem da 2 Timóteo 3, 10 e 11, termina com o que precisa terminar. A Bíblia é impressionante. Porque tudo isso, volta aí na 3,10, irmão. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Aí ele termina assim, lá no final. Vou ler tudo. Enfrentei coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei. E no final diz assim, mas, de todas essas coisas o Senhor me livrou. Seu filho sabe o que Deus tem feito em sua vida. As pessoas que você quer influenciar sabem o que Deus tem feito em sua vida. Meu filho, você não sabe o que aconteceu. Nós estávamos numa situação tal, e tudo se mudou. Deus agiu. Nosso Deus é um Deus que age. O Evangelho é um Evangelho de poder, de transformação. Deus age em nossa vida. Passamos por vicissitudes, intempéries, dificuldades, mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Para irmos adiante e passar por isso, nós não estamos sós. Então, assim, meus amados irmãos, eu penso que com base na 2 Timóteo 3, 10 e 11, é possível que nós extraiamos 10 princípios que podemos utilizar para que possamos influenciar positivamente o nosso filho nos caminhos do Senhor, sabendo que no começo da idade, quando ele tem de 0 a 7, 8, 9 anos, é um momento em que você tem que expor seu filho ao máximo do que é bom, belo e verdadeiro. E é dali para diante, quando ele traz suas questões, você não vai dizer, não duvide, não questione. O cabo que mais questionava Deus era o rei Davi. É aquele que é dito que é segundo o coração de Deus. Foi o rei Davi. Rei Davi é questionamento de Deus, salmos, valeu salmo, né? Questionamento. É quem mais questionava Deus. Mas é aquele segundo, porque Deus quer um coração sincero, honesto diante dele. Deus não quer um coração falso, hipócrita. Não, os mornos serão vomitados, diz as Escrituras. Que é um coração sincero. Para você não ser morno, você tem que ser sincero.
porque aí você está desnudo diante do Senhor, com sinceridade de coração, sabendo que quando nós nos colocamos assim diante de Deus, tudo acontece, mas Ele é capaz de nos livrar, conforme diz as Escrituras, não é? Passa para a próxima aí, irmão. De todas essas coisas o Senhor me livrou. Isso é o que as Escrituras dizem, e nós devemos que viver de acordo com essa convicção. Amém? Então que sejamos todos abençoados da prática da palavra do Senhor.